Eu, antes de mais, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado, à minha obediência, à grande loja soberana de Portugal e a mim, na pessoa do meu querido irmão e comendador Vítor Varela Martins, e agradecer igualmente à sua comendadoria. Dizer-lhes que é uma honra estar presente e participar nestas quartas jornadas templárias para o conhecimento ecuménico. Aproveito também para dar os meus cumprimentos fraternos aos demais preletores. Bom, a temática destas jornadas no mundo em desordem, para que servem as ordens, é de facto muito feliz e leva-nos a questões de extrema importância e muito atuais, que urgem mais do que ser debatidas, serem resolvidas, com muito pragmatismo e com muita coragem. As ordens a que pertencemos devem ser uma fonte de esperança, de inspiração e sabedoria para ajudar a redirecionar as sociedades de hoje, sendo um imperativo até na desordem mundial que atravessamos. É isso que fazemos na Soberana, na nossa ordem. A emergência do restabelecimento do equilíbrio planetário é, quanto a mim, a mãe de todas as doenças que o planeta padece, aquela que pode ser a fatalidade irreversível. Consequência não só da crise pandémica que atravessamos, mas de todos os erros praticados e acumulados pela humanidade no último século, que nos levaram a um ponto de não retorno que urge ser atacado, correndo ainda assim o risco de já não irmos a tempo de inverter a quase inevitabilidade de um desastre climático à escala planetária. O que a humanidade parece não perceber é que o planeta, independentemente do que fizermos, por cá ficará, mas nós não. Esta é uma área que me é muito querida, porque eu trabalho nesta área há mais de 20 anos, da parte da sustentabilidade ambiental e tudo o que tem a ver com políticas enfim, de correção em termos dos disparates que nós, entre aspas, vamos fazendo. E, de facto, acho que esta é a situação mais premente de nós atacarmos e de corrigirmos. Vivemos um momento de enorme disrupção tecnológica, política e social, e os desafios são maiores do que nunca, e isso é incontestável. Nesta nova era, sim, porque estamos numa nova era, muitos são os fenómenos que desafiam não só a elaboração de uma nova ordem nas relações internacionais, mas também as relações e as estruturas do poder mundial. Desde logo está hoje, mais do que nunca em causa, o ator que durante séculos detinha a exclusividade do poder nas relações internacionais, o Estado. Mais do que o conceito tradicional de soberania, é o próprio Estado que se encontra numa crise significativa, procurando sobreviver e adaptar-se a uma nova realidade, onde cada vez mais as suas estruturas estão descontextualizadas e são manifestamente insuficientes para resolver os inúmeros problemas que ultrapassam largamente os limites fronteiriços tradicionais. Temos o exemplo vivo desta crise pandémica, que pela primeira vez na história da humanidade confinou mais de metade da população mundial em simultâneo, vendo as maiores potências mundiais sem capacidade de reação, resolução e de organização para fazer face a este brutal ataque pandémico. Atualmente, muitos são os atores ou agentes que atuam junto dos centros de decisão, nacionais e internacionais, assumindo uma vez mais maior fatia de poder. Basta pensar na enorme relevância das multinacionais, dos mídias, dos grupos de pressão, também, enfim, conhecidos como lobbies, ou das organizações não governamentais, as ONGs, para nos apercebermos das enormes mutações de poder que ocorrem, quer no seio das sociedades, quer nas relações internacionais. Julgo ser hora das ordens às quais pertencemos terem um papel mais interventivo na sociedade no que se refere à ética, à responsabilidade social e à meritocracia. Sim, a meritocracia, porque eu acho que, de facto, que anda muito arredada das nossas sociedades, do nosso dia-a-dia, e a meritocracia tem que vir para o primeiro plano das nossas vidas, combatendo firmemente o flagelo da corrupção. Muitos, para não dizer a esmagadora maioria dos organismos estatais e empresas privadas, ainda não enxergam a importância de tais ações para o património das mesmas e continuam ainda a visar apenas e tão só o lucro. Outras aplicam a doutrina ética, mas apenas por uma questão de sobrevivência, o que de facto não é minimamente correto. Por outro lado, temos outro fenómeno, o processo de erosão do protagonismo dos Estados, que são obviamente acelerados pela transferência de competências para organismos supranacionais. Em todo este processo, há um aspecto particularmente preocupante e perigoso. Os cidadãos têm hoje maior dificuldade em controlar democraticamente os verdadeiros detentores do poder. De facto, no mundo cada vez mais se diz pautado pelos valores democráticos liberais e respeitador dos direitos humanos e individuais, grande parte dos agentes do poder, nós sabemos,
não são sancionados pela legitimidade eleitoral, não possuem mandato popular e escapam de forma escandalosa ao controle das instituições democráticas, tal qual as conhecemos. A ordem global foi abalada e está a sofrer uma mutação de resultado imprevisível e que radica numa desordem sistémica. Não há gurus que consigam anteceder ou consigam prever o que é que irá acontecer nos próximos meses e nos próximos anos, e disso tenho total convicção. Hoje, em 2021, os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade que defendemos continuarão a ser questionados e, como nunca, postos à prova. No entanto, o mundo será definido cada vez mais pela evolução da ciência, da tecnologia ou das mudanças climáticas, mais do que pelas dinâmicas e mesquinhices partidárias. Na entrada deste novo decénio, é previsível que a economia do conhecimento abra um novo ciclo na modernização sustentável à escala global. Disto não tenho qualquer dúvida. E que a transição energética possa criar novas condições que o desenvolvimento e bem-estar, assim como para conter a poluição do meio ambiente e degradação da natureza. Estamos numa altura em que temos que acabar com o combustível, digamos, com o consumo dos combustíveis fósseis e virarmos, digamos, que a nossa vida para as novas tecnologias, para as energias verdes, e que Portugal tem estado, de facto, a fazer algum trabalho nessa área, mas ainda está muito, muito por fazer. Em 2021 ainda teremos também uma imprevisibilidade, dadas as relações entre a pandemia, uma agitada geopolítica e uma recuperação económica incerta a todos os níveis. Temos o nosso tecido empresarial com uma situação que há muito não existia, ou que nunca vimos existir de uma forma tão acentuada, e de facto necessitamos que coisas novas aconteçam, que as verbas que vêm da comunidade europeia cheguem digamos que à economia real e que não sejam absorvidas pelos organismos que normalmente superintendem esta atribuição e que ficam normalmente com grande parte das verbas. Esta imprevisibilidade, repito, abre como nunca espaço às ordens em geral, mas às obediências maçónicas em particular, que se souberem modernizar, pois a sociedade precisa de orientações e de liderança. É esse o nosso desígnio, enquanto a nova maçonaria portuguesa, que estamos ancorados no passado, mas preparados para o futuro. É isso que nós fazemos, é isso que nós praticamos, é isso que nós tentamos incutir nas pessoas que estão connosco, não só os nossos obreiros, mas as que gravitam perto de nós, e acredito convictamente que esta crise é uma oportunidade de se fazer uma purga generalizada dos muitos males de que padecemos, ou de um consequente progresso económico e social. Porém, a grande questão de 2021 é saber se teremos estadistas ou, pelo menos, líderes minimamente responsáveis para aproveitar. Mas, como sempre, o futuro depende do que fizermos dele, e nós devemos, enquanto maçons, ter um papel participativo e determinante na nova era e na transição que agora iniciamos. A Soberana, nesse sentido, tem tomado medidas de caráter estrutural, mas também de caráter tecnológico e social, instruindo e capacitando os seus obreiros para os grandes desafios que se nos deparam. Sempre acreditamos que o trabalho árduo, a integridade e a resiliência acabam por dar excelentes resultados. A população em geral, o homem e a mulher do século XXI, estão necessitados de se reencontrarem, e nós, ordens iniciáticas e do bem, podemos e devemos ser o seu porto de abrigo. Citando o enormíssimo Fernando Pessoa, para sintetizar aquilo que deverá, quanto a mim, ser o nosso desígnio coletivo enquanto ordens: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui, sê todo em cada coisa, pois enquanto és, no mínimo que fazes. Esta digamos que aqui a minha abordagem relativamente à temática que foi lançada, e penso que estes são de facto os pontos mais interessantes e mais importantes e que nos levam, enquanto ordens, a termos um papel cada vez mais interventivo na sociedade, e que esta é a hora de nos chegarmos à frente, de tomarmos iniciativa e de nos substituirmos a muitas organizações que neste domínio não têm feito nem têm realizado obra, e nós podemos de facto fazer, e é isso que eu vos queria comunicar, e queria agradecer uma vez mais a oportunidade que me deram, e estarei sempre à vossa disposição para tudo o que necessitarem.